bem? Me escuta? Olha só, já entrou, que bom! Aqui, Preciso nem pontualidade enrolar aqui. britânica. Tudo bem? Maravilha! Até porque eu não sei lidar muito isso daqui, não sei enrolar o público, então ótimo que você já está aqui. Que bom, Tá Andressa. Tudo bem, bem com André? você? Tudo e você? Tudo certo, por aqui tudo bem, Muito né? obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma felicidade falar com você, professor. Muito O prazer obrigada. é meu. O pessoal tá aí, tá ouvindo e vendo tudo certinho. A minha internet é da Xuxa, ela pode dar umas enroladas aí, mas a gente Fica contorna. aí, não me deixa sozinha por muito tempo aqui. Me escutam e me ouvem bem, pessoal. Escutam me veem e me escutam bem. E o André também. Alguém sinaliza no chat, por favor. Vamos ver se a André, deixa galera eu te tá. fazer uma pergunta antes da gente Claro. engatar aqui na conversa. Como eu pronuncio o seu sobrenome? Cada hora eu falo de um jeito. Não, isso é uma história controversa, porque assim, é, Jura? o Ace, que é o Obrigada, Ace, Flávia. ficou Aham, como artístico, né? Porque aham. no doc lá, você sabe, é Atzi, né? Então, o Ah, original de fábrica é Adzi, mas aí, como todo mundo já me conhece desse jeito, eu não vou corrigir todas as redes e tal. Então, mas essa versão é Ace, igual aquela tá. antiga marca de sabão em pó, Ace. Na época da Ah, escola então era tá. assim que tiravam uma com a minha cara. Olha só, nunca, não tinha feito a associação. Eu estou muito velha, não lembrava. É, bom, pessoal, a gente convidou o professor André para a gente falar um pouquinho do próximo curso e sobre o assunto do curso, né? Sobre o assunto, sobre o tema do nosso curso que vai começar nesse fim de semana, nosso primeiro intensivo aqui no Veraz. Vão ser 2 sábados. A gente vai conversar. No primeiro sábado, a gente vai aprender sobre ciência política. No segundo sábado, mesmo assunto, mas a gente vai focar no Eric Voegelin, aprofundar no pensamento dele e a gente vai bater um papo sobre o assunto hoje por aqui. É, vamos lá. Posso já dar entrada aí nas perguntas? Claro, deixa eu só Coletei dar algumas na aqui. verdade, vou dar um recadinho antes aí para Oh, por favor. quem for aí do meu, quem for meu seguidor e Oh, ainda não lógico. conheceu o Instituto Veraz, por favor, sigam a página do Instituto Veraz, está com uma proposta aí sensacional, que inclusive quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Andressa por coordenar tudo Oh. isso, por tocar esse projeto aí, algo muito, muito, muito legal mesmo, que é a ideia do ensino, da educação, dos cursos, palestras, com foco presencial, estava muito carente disso. E aí, detalhe, em São Paulo, a gente está no grande centro cultural do Brasil, então é uma coisa aí que realmente veio para ficar e espero que todos que ainda não conheçam sejam aí entusiastas do Instituto Veraz, seguindo a página no Instagram e depois fazendo o meu curso. Muito obrigada, André. É uma honra ah, ouvir isso e receber o apoio de pessoas que a gente admira e que estamos tocando aí junto, estamos no mesmo barco. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada de coração. É, então vamos lá. O curso do André vai ser esse sábado e o próximo sábado, dia 25 e dia 2 de outubro. Ó, tá aqui aqui no chat tá Flávia Bonachella, não é? A menina das lives do Senso. Todo mundo conhece ela já, né? A Flávia Exato. tá no curso, olha só. E ela vai vir lá do litoral, hein? Pois é. Quando é de fim de semana, o pessoal vem de cidades próximas. Assim, a gente já teve aluno que veio até de outro estado, pegou as férias, passou 2 semanas aqui para fazer curso, foi muito legal. Tá É, certinho. Venham para São é, Paulo e venham para o Veraz. é. Vamos lá. Vou começar vou começar aqui com uma pergunta bem básica. Eu acho que é importante a gente ter a noção. O que é ciência política e por que estudar ciência política, André?
Legal, Andressa. É o seguinte, então, a gente pode ir por vários caminhos para responder essa pergunta. Um primeiro, talvez mais assim sensível, mais palatável, é que a política está na nossa vida o tempo todo. A gente queira ou não, goste ou não. Aliás, isso é uma coisa que eu ouço muito, né, das pessoas. Não, eu não gosto de política, política, eu sei que está rolando e tal, mas eu não gosto, etc. Então, mas aí que tá. Normalmente, quando as pessoas falam isso, elas estão pensando na política do dia, elas estão pensando na política partidária, elas estão pensando nos escândalos de Uhum. corrupção, elas estão pensando nessa coisa mais do No noticiário, estresse, né? Na ansiedade ali. da famosa polarização, né, que é uma palavra É. super da moda aí quando se fala de política. Mas aí então a gente, para sair um pouco disso, esse é um primeiro motivo. Olha, vamos para a ciência política, vamos para os fundamentos, para a parte teórica, não apenas teórica, mas assim, as bases, né? Como tudo Uhum. começou, com começou, quem inaugurou isso disse o quê, né? E como que a gente pode trazer isso para nós atualmente, o Uhum. que pode, o que não pode. Então, para sair desse âmbito e migrar para esse outro, ter uma compreensão de ciência política é essencial, né? Então, ir até as bases, e aí, como muitos já disseram, as bases estão nos gregos, né? Por isso que a gente vai abrir aí com Platão e Aristóteles, não tem como falar de ciência Uhum. política sem falar de Platão e Aristóteles, o que era algo, diga-se de passagem, que o próprio Feiglin dizia, né? O Feiglin dizia, olha, a gente dá para a gente viver platonicamente ou aristotelicamente em 2021. Obviamente que o Feiglin usou o ano de 2021, mas não dá. Mas que tem coisa Uhum. importante lá que a gente precisa resgatar, que a gente precisa trazer e absorver. De fato tem. E então é importante a gente voltar aí às raízes, às bases, para entender a política de fato, de verdade, além da manchete do dia, além da notícia do Além da dia, hashtag do dia. além da hashtag do dia, como a gente sempre diz, além da É. picuinha da polarização. Sim, Né? Então, sim. você está cansado da polarização? Show! Vamos para a Uhum. ciência política estudar Uhum. o que é a justiça, o que é a ética no âmbito social, quais são as formas de governo, o que os filósofos clássicos disseram, como que a gente diferencia, então, política de ciência política, de filosofia política. Esse vai ser um dos Uhum. tópicos aí do curso. O curso ele vai ter algumas chaves, né, digamos assim, algumas linhas que costuram, né? A gente vai Uhum. aproveitar muito o Frege, então a leitura vai ser um pouco à luz do Frege, mas aí Uhum. pegando aí o que é universal da discussão, digamos, né? Não tem como desconsiderar porque vem aí dessas bases, dessas raízes clássicas, digamos. Uhum. Perfeito. E acho que além dessa compreensão mais ampla, né, para a gente compreender o que a gente está falando ali no dia a dia. Às vezes a gente fala palavras que a gente não tem a completa consciência do conceito, né? Eu estou falando bobagem? Acho que a gente trata as coisas no dia a dia, às vezes, com muito desdém. Mesmo a notícia do dia, ela tem uma outra camada de compreensão, né? E eu posso estar enganada, não? Não, tá certíssimo. Inclusive, isso, eu acho que a maneira onde a gente vê isso com mais clareza é no uso de palavras, na verdade, palavras especiais que são os conceitos. Uhum, Então, o pessoal fala palavras que estão na boca das pessoas aí: uhum, democracia, uhum, ideologia. Né? Então, uhum. as pessoas estão falando disso com uma naturalidade, como se fosse assim uma coisa qualquer. Não, a democracia, eu defendo a democracia, não sei o que, a democracia para lá, a democracia para cá. Socialismo, ideologia, fascismo, conceitos que são dessa seara, dessa esfera da ciência política e O que Adriles, querido, aqui entrou a grande na live. Adriles, segunda live que eu estou presente que o Adriles entra, Olha grande só. Adriles. É, então, esse uso desleixado da linguagem, digamos, eu acho que é o Uhum, primeiro indicativo desse ponto que você está falando. Então, se você quiser sair disso e migrar para uma compreensão mais aprofundada, adequada, precisa, correta da uhum. coisa, você também precisa fazer aquele movimento que eu falei, né? Olha, vamos voltar para as bases, vamos estudar. Nem tudo é. A gente precisa pensar coisas como. Olha como a ciência política é complicada, né? E a política como um todo. A gente vê, inclusive, isso na imprensa. Vamos ver uma notícia sobre a Coreia do Norte. Aí você vê lá, República,
popular, democrática da Coreia do Norte. E normalmente, sem nenhuma ressalva, né? A gente está diante de uma das ditaduras mais ferozes atualmente, e as pessoas falam que é uma república, como eles próprios se intitulam. Não, mas peraí, mas o que é república? O que é ser democrático de fato? Né? O que é ser popular de fato? Então, assim, esses conceitos eles vão ali caindo junto da salada, as pessoas não digerem. Tem o elemento da rede social aí, né? Que na rede social tudo é rápido. Então as pessoas acham que todas as outras esferas da vida, filosofia, ciência política, sei lá, metafísica, outros aí, âmbitos bem intelectualizados, são assim também. Tudo é rápido, tudo é simples, tudo é o famoso. Esse é um dos poucos exemplos dados por um filósofo pop aí, que ele diz o seguinte, que é o miogismo cultural, né? É tudo pronto em 3 minutos. 3 minutos está pronto, 3 minutos está pronto. E não é assim, né? A gente tem que voltar mesmo e ir num passo a passo mais cuidadoso, que aliás, eu estou até curioso, uma curiosidade para compartilhar com aqueles que estão assistindo, eu estou preparando, assim, mas separando alguns materiais para o curso, e aí eu estou tendo uma nova noção, um novo fôlego de como é gigantesco e complexo. Né? Então a gente tem que reunir ali uma série de coisas, né? Colocar de uma maneira ali que faça sentido, que seja clara para as pessoas, mas é assim, é um universo, né? Cada aula poderia dar um novo curso, no sentido de complexidade, de amplitude. Sim. Muito bom. O Paulo aí no chat, o Paulo vai estar no curso também, nosso aluno. Grande Prandini. Prandini é a figura mais sensacional aí que eu conheço. Figurinha carimbada aqui no Verás. Vamos lá para uma próxima pergunta. Nas aulas do curso, no primeiro dia de intensivo, você vai falar também um pouquinho de positivismo. A gente tem ouvido muito essa palavra hoje em dia, falada também muito a esmo. Que é o positivismo e o porquê a gente precisa estudá-lo, porque ele é importante para nós, sociedade brasileira, inclusive. Perfeito. Inclusive, positivismo é uma dessas palavras que de uns 2 anos para cá voltou para o vocabulário corrente. Não, porque positivismo para lá, porque fulano é positivista, porque não sei o quê, porque não sei das quantas. Às vezes está correto, às vezes não está o emprego que as pessoas dão para essa palavra. Mas, assim, quando acerta, é meio naquela teoria do relógio quebrado, né? O relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. Porque a pessoa, provavelmente, ela não compreende o que, de fato, é o positivismo. Então, o positivismo, ele é uma ideologia, ele é uma doutrina moderna. E isso é muito importante para a gente fazer o link lá na frente com o Eric Fögling. Porque o Fögling vai ser um crítico, assim, contundente, feroz do positivismo. E o positivismo ele também é muito importante para a ciência política, para a ciência social, porque o Augusto Comte, né, que era lá um engenheiro, ele não era apenas engenheiro, mas o começo da carreira dele é como engenheiro, então alguém que sai de um universo, migra para outro, funda a sociologia moderna, né, funda a sociologia, na verdade, né, e aí, a partir desse momento, a ciência política ela passa a ser entendida como um braço da ciência social, então ela se desvincula um pouco da filosofia política clássica ou da ciência política clássica, se a gente puder dizer assim, adere a uma certa metodologia, que é a metodologia do positivismo, e aí a coisa caminha muito por ali por 100 anos dessa maneira, né? Então o Comte, ele vai ser o Augusto Comte, o criador do positivismo, ele vai ser uma influência gigantesca para toda a ciência social, especialmente aí 3 figuras de destaque especial, que é o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, né? Então esses 3 pilares assim da ciência social moderna serão todos, cada um com a sua peculiaridade, muito influenciados pelo positivismo, que é uma ideologia, então voltando, né, uma ideologia ou uma doutrina que surge para dar conta dos problemas sociais da sociedade industrial. Né? Então o Comte, ele é ali do século XIX, do começo do século XIX, a sociedade industrial já está com um certo grau de desenvolvimento, e aquela estrutura, aquela dinâmica social precisa ser explicada. Então o Comte olha para isso e fala, olha, a explicação vai ser isso, isso e aquilo,
eu dou uma pincelada daqui a pouco. E agora a gente precisa disso daqui para entender, a gente precisa de uma ciência social. E aí é ciência num sentido muito parecido, ou que tenta inclusive ser idêntico ao da ciência física. Né? Nessa mesma época, também é uma época assim, de muito sucesso da ciência física. A física, a própria ciência da física. Opa, mas voltei? Cortou um pedacinho. Voltou. Você falou da ciência física, acho que a primeira vez você falou, aí beleza. Comeu um tequinho. Porque o Comte, então, quando ele funda a sociologia, né, quando ele propõe a sociologia, ele propõe que ela seja um modelo tal como o que a física é para o estudo da natureza, o Comte queria que a sociologia fosse para o estudo da dinâmica social, da dinâmica humana da sociedade. Inclusive no seu método, inclusive nas suas delimitações. Né? Então, por exemplo, a ciência, você não vai para um laboratório estudar qualquer coisa. Tem coisas que fogem do escopo, por exemplo, de um estudo laboratorial. Isso, né? O que um físico consegue estudar? O que está inserido na natureza. O que não está não é objeto da física, então ou vai ser tratado como algo que não é um objeto daquela ciência, ou vai ser tratado como algo inexistente. E o Comte ele vai por esse caminho. Ele vai falar, olha, a sociologia tem que seguir mais ou menos os mesmos preceitos dos métodos das ciências duras, das ciências físicas, da ciência moderna. Então, restrito aí ao âmbito físico, natural. E o que fugir disso, como, por exemplo, discussão sobre moralidade. Não dá para você ir para um laboratório de ciência física estudar moralidade. Então, peraí, o que a gente faz? Então, a gente reduz isso a um âmbito de relatividade da sociedade. A sociedade tal tem uma moralidade de um jeito, uma sociedade tal tem de outro. Um pouco relevante ali, né? Existe uma relatividade, as pessoas veem o bem e o mal de um jeito aqui, de outro ali, tem uns valores aqui, outro ali. A gente pode estudar isso como curiosidade, mas não dá para a gente falar, por exemplo, de objetividade moral ou construir uma ciência baseada na moral, né, sustentada na moral, por exemplo. Por quê? Por razões óbvias. Pelo mesmo motivo que um químico, um físico não estudam moralidade no laboratório. Então isso é muito marcante dessa sociedade industrial, do apogeu da física, e aí há essa tentativa de transpor para o âmbito dos estudos sociais, o que acaba culminando, posteriormente, vários problemas, muitos dos quais serão abordados pelo Frege, mas quando o positivismo vem aqui para o nosso debate, normalmente é para falar da influência que ele tem sobre certas estruturas sociais brasileiras. E aí é um detalhe interessante, né? O positivismo ele é um negócio... Eu desconheço um país, talvez a França, mas não por tanto tempo, não com tanta relevância, por razões óbvias, pelo fato do Comte ser francês, mas o positivismo está marcado na fundação da República Brasileira, o positivismo está no lema da bandeira da República Brasileira, então aquele lema, ordem e progresso. Ordem e progresso, aliás, é um bom resumo de como um positivista vê a sociedade. A sociedade, ela é algo que deve estar em constante marcha rumo ao progresso. Progresso que vem da onde? Vem da ciência, vem da tecnologia. E aí que as pessoas chegam depois num pequeno braço ali do positivismo, que é a tecnocracia, né? O governo dos técnicos. Né? Um outro âmbito que a gente viu um pouquinho disso é recentemente, dadas o problema sanitário que a gente passou, não vou nem falar o nome para evitar problemas. Mas não carimbar aqui no assunto. Exato. A ciência é que tem que dizer se é isso, se é aquilo. Isso é uma visão tecnocrática do mundo, né? Ou seja, quem tem o conhecimento técnico deve exercer também o conhecimento e a prática política. Isso tem o seu pezinho lá no positivismo. O pezinho não, eu diria os dois pés bem fincados no positivismo. E o Milor Fernandes ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. Né? E o positivismo é o caso clássico disso daí. Não é um negócio que surge ali na França, ele tem uma influência intelectual importante, claro, mas depois ele vem aqui, desembarca aqui no Brasil e vai parar na fundação da nossa república, vai parar na nossa bandeira. É um caso aí bastante interessante. Mas para fechar essa pergunta, um traço marcante do positivismo, enquanto metodologia da ciência social, e aí no curso eu vou rumar mais nessa direção, existe um rechace, né, uma rejeição, uma exclusão de qualquer âmbito
metafísico da reflexão. Né? Então, qualquer Uhum. referência a qualquer coisa que não possa ser submetida ao método científico, natural, positivo, nas palavras do Comte, vai ser escanteado. Olha, você pode usar isso como... Você pode ter curiosidade sobre isso? Pode. Você pode querer escrever um livro de, olha, história das ideias da humanidade. Como que a humanidade já pensou? Ela já pensou de forma metafísica, mas agora, na sociedade industrial, científica, positiva, a gente pode jogar isso fora e pode pensar aqui no que é real de verdade, no que é real de fato, que é o âmbito físico natural. Então, isso permeia a ciência social como metodologia e, inevitavelmente, causa certas consequências, causa certos problemas que vão ser aí amplamente explorados pelo Feiglin. Só para aprofundar aí, nem sei se eu devia, né? Mas para cutucar um pouquinho mais do que você citou da situação sanitária atual, né? Dessa situação que passamos todos aqui. Vamos ter cuidado para falar, para não, para não carimbar nada aqui do nosso Insta, mas então a gente vê realmente o que a gente viu foi exatamente isso, né? Técnicos falando assim, olha, para que isso aqui se mantenha sob controle, o que tem que ser feito é isso, isso e aquilo. E aí, com essa justificativa, você molda o todo, botando gente dentro de casa, não importa se você vai ter como sustentar, não vai, não importa todo o contexto social ali, né? Que aconteceu? Como é que a gente foi parar aí? Porque agora a gente não está falando só de Brasil, né? Só Não, para aprofundar um pouquinho nesse assunto tenso. é mundial, né? Inclusive, eu bati muito nessa tecla quando o negócio começou, porque teve aquele grande sujeito lá do Reino Unido que fez uns modelos matemáticos, lá falou, vai acontecer isso, isso e isso, se a gente não tomar essa e essa medida. Eu falei, opa, peraí, a gente está tendo um claro salto aí do âmbito científico para o âmbito social político. E isso não pode ser dado assim dessa maneira, como se fosse automático, evidente. Opa, peraí. Até mesmo porque eu elejo políticos, né? Eu não elejo técnicos. Numa sociedade positivista, né? Numa sociedade científica, supostamente eu deveria eleger técnicos, mas não é isso que a gente faz. Se fosse o caso, tudo bem, a gente vai lá, elege técnicos, aí beleza, a gente aceita. Mas nós não fizemos isso. Mas o que acabou acontecendo foi essa confusão, né? As fronteiras se apagaram e o que vem do âmbito técnico-científico virou automaticamente a medida política. Inclusive, eu falei, olha, eu sou um especialista nesse assunto biológico, etc. Não sou. Mas então por que eu vou abrir a minha boca? Porque você está falando de política, você não está falando só do âmbito científico. Você está tentando saltar de uma coisa para outra e de preferência que ninguém perceba muito, para você poder fazer isso à vontade. O que acontece é o seguinte, desde o iluminismo existe uma tendência de se ver aí, lá no iluminismo, esse sujeito é o filósofo racional. Com o passar dos tempos, isso vai transitando para a figura do cientista. Numa sociedade secularizada, em que o âmbito metafísico está excluído, essas figuras, então o filósofo racional, o técnico, etc., eles assumem o papel de sacerdote. Eles viram o sacerdote secular. Né? Não tem ali âmbito metafísico, então não é um sacerdote que se reporte a algo transcendente, né? Algo além aqui do âmbito histórico, material, terreno, mas ele opera como um sacerdote. Né? Se você pegar numa sociedade indígena, você tem lá o pajé. O pajé falou, tá falado. Mas por quê? Porque ele tem uma autoridade sacerdotal. E é muito interessante a gente pensar como a contemporaneidade e a modernidade confundiu essas coisas. Porque, por um lado, dizer, não, nós somos científicos. Por outro, o tempo todo ali jogando com esse elemento de autoridade, quase que sacerdotal de fato, que vai ser também, essa pergunta é interessante, porque vai ser também um aspecto explorado pelo Feiglin. Né? O Feiglin vai falar, olha, a modernidade ela gesta e dá à luz a um modelo secular de sociedade que tem uma casca secular,
mas que na verdade é profundamente religioso na sua estrutura. Né? Então isso é um dos problemas do positivismo. Né? Ele exclui, mas ele introduz de volta pela porta dos fundos certas estruturas religiosas. A autoridade do sacerdote, ela não vai estar mais na mão de um sacerdote, mas ela vai estar na mão de alguém. Se você discorda, você é um herege, você é um pecador. Não vai ter esse nome, vai ter outros. Mas é a mesmíssima estrutura. O fenômeno, o positivismo, enquanto metodologia das ciências sociais, ele vai gestar e vai dar à luz a um modelo de sociedade secular religioso, que parece uma contradição, mas na prática é isso que vai acontecer. Por isso que é tão... Um dos aspectos que costura o curso todo é esse, né? A gente enxergar aí toda a ciência política, toda a ciência social, entender o que aconteceu na modernidade, e aí a gente consegue, de fato, enxergar por que, por exemplo, o século XX foi aquilo que foi, com as suas barbáries tecnológicas, tecnocráticas, né, de instrumentalização da tecnologia. Né? Então, dá para a gente entender tudo isso, né, a partir dessa mudança de paradigma aí das ciências sociais, do clássico para o moderno. Perfeito. Só para quem está aqui online agora, só queria fazer a chamadinha. A gente está falando um pouquinho sobre ciência política. Vamos entrar em Eric Voegelin agora. A gente está tratando sobre esse assunto porque o professor André vai ministrar um intensivão aqui no Veraz. Esse sábado e o próximo sábado, são 4 horas de intensivão por sábado. Sobre um dia sobre as bases da ciência política. A gente vem das bases, Platão, Aristóteles, até os modernos, positivismo, e a gente no segundo dia aprofunda em Eric Voegelin, faz uma contraposição a essa ciência política que a gente tinha aí estabelecida. E para quem está acostumado a ver as lives, eu estou com outro fundo aqui, porque daqui a pouco a professora Bruna está aí para dar aula, os alunos estão todos chegando lá fora, então está cada dia mais agitado aqui, então não deu para fazer a live lá daquele fundo Instituto Veraz. Vamos lá, vamos passar para o Voegelin. Outro nome que tem sido muito falado, a gente ouve pessoas que estudam, né, essa área e que tem aí uma crítica à ciência política tradicional, né? Digo, a ciência política moderna, né, que a gente estava falando agora. Tratam muito do Eric Voegelin por ele fazer essa contraposição, mas a gente sabe muito pouco sobre ele. A gente ouve o nome dele, mas a gente sabe muito pouco sobre ele. Você pode contar um pouquinho para a gente, André, por favor? Claro, aí aproveitando também o gancho, na minha bio está o link direto para o meu curso. Nas redes sociais aí do Veraz tem também lá o Linktree com o meu curso, com os demais atividades. Então quem está aí pensando, vai sair daqui, já vai lá, já garanta a sua vaga, aproveite aí. E sobre o Voegelin, o que acontece é o seguinte... Eu até estava preparando. O telefone está tocando, deixa eu desligar aqui. E eu estava preocupada hoje, porque é a primeira vez que eu estou fazendo live com alunos chegando aqui. Eu não sabia se ia ficar caótico, mas está tudo não, sob controle. As minhas lives sempre tem que ter alguma coisa. O que acontece é o seguinte, eu estava preparando o material aqui para o curso, e aí eu estava fazendo algumas notas de coisas que eu não posso deixar de dizer sobre o Max Weber, né? Então, Max Weber é vou começar a resposta por aí. O Max Weber, quem teve aula de sociologia no colégio, no ensino médio, deve lembrar do Max Weber, porque, como eu disse, é um clássico da ciência social moderna. E aí o que acontece? O Voegelin, ele é tão importante... Então, assim, o Max Weber é uma sumidade da ciência social. Isso não vai ser posto em xeque, tá? Mas após a pacificação, terminou a Segunda Guerra Mundial, enfim, as coisas se resolveram. O Voegelin foi um cara que abordou e estudou muito nazismo também. Depois que a coisa pacifica lá na Alemanha, o Voegelin, ele tem um grau de importância que ele vai assumir a cadeira do Max Weber na universidade. Tá? Então, assim, ou seja,
o que a gente deduz daí? Depois do Max Weber, em importância, vem o Eric Voegelin. E aí, a hora que eu tive esse insight, eu falei, caramba, e como que as pessoas conhecem o Voegelin tão pouco? Né? Mesmo em comparação com o Weber ou não, né? O Voegelin deveria ser aí uma figura muito mais presente, muito mais mencionada do que realmente é. Só que o problema, né, aí a gente pode, né, aludir aí, existe a questão ideológica, embora o Voegelin ele não esteja preso em nenhuma caixinha ideológica, tá? Mas obviamente que quem lê, quem tem uma compreensão mais ampla do Voegelin, da obra completa, vê onde o pensamento dele rema para qual direção, digamos, né? Como consequência e não como objetivo, né? Ele não era um ideólogo, não era alguém que estava lá, não, estou aqui para fundamentar um pensamento da ideologia X ou Y. Então, o Voegelin, ele é um filósofo político aí do século XX, um cientista social também por consequência. Ele tem uma história de vida muito interessante, por isso que tem uma aula do intensivo dedicado aí, não 100% à biografia do Voegelin, mas eu vou trazer vários elementos biográficos do Voegelin. O Voegelin, ele não era judeu, mas quando o nazismo ascende na Alemanha e no mundo germânico, ali na Áustria e tal, ele já tinha escrito obras, assim, digamos, desagradáveis à visão de mundo do nazismo. Então ele é um daqueles tantos pensadores europeus que fez aquela imigração da Europa para os Estados Unidos. E aí depois ele se estabelece nos Estados Unidos como professor, escreve as suas principais obras, etc. Escreve um livro importantíssimo para aquilo que a gente estava discutindo, que é o livro A Nova Ciência da Política. Né? Então, daí, o título do livro já diz muito sobre aquilo que a gente estava conversando. Né? Então, se estabeleceu na modernidade uma certa ciência da política, o Voegelin vem e escreve A Nova Ciência da Política. E o Voegelin tem uma autoridade, assim, não que a gente deva acreditar nele por causa da autoridade, a gente deve acreditar por causa dos argumentos que ele propôs. Mas ele tem uma autoridade, assim, a primeira vez que eu me deparei com uma obra bem simples do Voegelin, que são as reflexões autobiográficas, eu falei, caramba, estou aqui diante de um cara de uma dimensão realmente diferente. É um cara que realmente foi diferenciado. Então, por exemplo, quando ele escreve o livro As Religiões Políticas, vai ter uma aula do curso que vai se debruçar sobre esse conceito também, ele vai investigar a questão em todas as civilizações antigas. Então ele vai lá falar do faraó X do Egito Antigo, ele vai lá estudar hieróglifos para entender o negócio. Então, o nível de profundidade do Voegelin era esse. Né? Então ele foi lá estudar hieróglifos egípcios para entender um fenômeno da ciência política moderna. Né? Então esse é o Voegelin. Fazer cruzamento entre civilizações, então, como é que a Mesopotâmia via, como é que o Egito via, como é que os persas viam, enfim, essa coisa toda é feita pelo Voegelin. Além disso tudo, o Voegelin estudou direito, né? Então, para o pessoal que aliás, bem lembrado, o pessoal que é do direito aí, o Voegelin é uma figura que deveria ser muito importante para quem é do universo do direito. Ele tem reflexões importantes. Ele foi aluno, então, do Hans Kelsen, que é uma sumidade aí do direito, só que nas contendas aí, nos debates Voegelin-Kelsen, o Voegelin mostra como que o Kelsen estava contaminado, aí, digamos, entre aspas, por essa metodologia da ciência política moderna, essa metodologia positivista, e como isso prejudicou ali, num certo âmbito, a sua reflexão. Depois eles se desvinculam intelectualmente, digamos, né? Mas assim, o Voegelin estava discutindo com esses caras. O Voegelin, antes do nazismo tomar conta ali da Europa, o Voegelin estudou em Viena, né? Ele estudou na Universidade de Viena. E Viena, no começo do século XX, simplesmente todas as grandes mentes do Ocidente estavam em Viena no começo do século XX. Voegelin incluso, mas estava Voegelin, Kelsen, Mises, Freud, Wittgenstein, né? Todo mundo que teve uma relevância, uma contribuição intelectual relevante para o século XX, estava em Viena ali, depois o negócio dispersa, mas o Voegelin viveu essa atmosfera, né? Ele respirou essa atmosfera, estudou direito, então, ele fez a graduação em direito e o doutorado em ciência política, e ele estudou também ali nesse período, né? Estudou física e matemática,
sem, evidentemente, se aprofundar em nível de titulação, mas estudou isso a fundo. Então, assim, é assustador. Tudo que o Voegelin estudou é assustador. E aí eu sempre pontuo isso quando eu falo, o Voegelin, ele foi o verdadeiro acadêmico, né? Porque o acadêmico deveria ser isso. Né? O acadêmico não deveria ser o que hoje o acadêmico se transformou. Ah, não, eu sou de exatas ou sou de humanas. Ah, não, eu estudo aqui a página 28 do livro X do Pensador Y. Aí se você pergunta da página 29, a pessoa não sabe. Não, o acadêmico de verdade, ele tem que ter esse horizonte super amplo, Amplo, né? né? Que vai desde as áreas das ciências humanas, direito, a filosofia, ciência política, até, inclusive, a física, a matemática. Ele estuda muito biologia também, porque ele tem um livro chamado Raça e Estado, né? Porque ele está na Europa ali, ele estava vendo o que estava rolando ali, a discussão sobre raça, superioridade racial. Aí ele fala, opa, peraí, eu preciso entender esse negócio. Aí o que ele faz? Ele vai lá e estuda toda a biologia disponível da época para escrever esse livro. Né? Então, comparativamente falando, nós praticamente não temos mais acadêmicos que façam isso. Inclusive, e também por conta do positivismo. Né? Porque o positivismo, além de outras coisas que ele promove, ele é um grande promotor dessa compartimentalização do conhecimento, que é o quê? Não, cada um na sua caixinha. Ó, só existe isso, os especialistas. A tirania dos especialistas. A tirania dos especialistas, ela tem um débito muito grande com o positivismo. Ah, não, eu sou. É que nem quando eu brinco, quando a gente vai ao médico. Você vai ao médico com dor no braço, ele te manda e fala: não, seu problema é na mão, vai no médico de mão. Você vai no médico de mão, fala: não, seu problema é no dedo, vai no médico de dedo. Não, não, seu problema é de unha, vai no médico de unha. Essa super especialização. Aí descobre que era na coluna. Isso, exatamente. Aí você tem que ir no outro. Então, e isso transborda para o universo acadêmico, né? Fala, não, eu sou o professor Olavo fala muito isso, né? Não, você é especialista em quem? Em qual autor? Essa típica pergunta do mundo acadêmico. Qualquer um que frequente ou já frequentou ambientes acadêmicos, simpósios, discussões. Ah, você é especialista em quem? Ah, eu sou especialista em Kant. Eu sou especialista em Marx. Eu sou especialista em Nietzsche. E se você afunilar a pergunta, você vai ver que não, mas Kant, pô, legal, mas então vou te fazer uma pergunta aqui da epistemologia kantiana. Não, não, mas eu estudo a ética. Ah, legal, vou te fazer uma pergunta desse. Não, não, mas eu estudo o livro X. Quer dizer, e o horizonte E na do hora sujeito... que você perde a hora que você perde a linha completa, já era, né? Você tem que Já ter era, basicamente. tem que ter uma visão de todo, né? Uma visão mais ampla. E o Voegelin tinha isso num sentido muito forte, num sentido muito robusto, que a academia já perdeu. Até tem um episódio do livro Reflexões Autobiográficas em que ele narra, né, quando ele estava eu não lembro se ele estava, não, ele estava na Áustria ainda. Aí um soldado da Gestapo visita o escritório dele, né, faz uma revista no escritório dele e se depara ali com muitos livros sobre sociedade, civilizações antigas, né? E aí ele conta como esse soldado da Gestapo, opa, peraí, mas esse cara aqui, ele é diferente de tudo que... Ele já devia ter revistado vários outros escritórios, né? Opa, esse cara aqui é diferente. Então ele conta um pouquinho desse climão que rolou ali com o soldado da Gestapo, que inclusive era um civil normal, se eu não me engano, ele conta que era um cara, era um advogado que por acaso virou soldado da Gestapo naquele contexto. E aí o cara teve um choque, falou, opa, eu estou diante de um scholar de verdade, né? Eu estou diante de um acadêmico de verdade aqui pela primeira vez, talvez. Né? Então parece que o Voegelin, eu digo isso às vezes assim, com ressalva, porque obviamente que existem outros que foram gigantes, mas talvez um dos grandes, o maior, e um dos últimos acadêmicos aí do ambiente das humanidades no século XX. Ele era assim, de uma grandeza espetacular. E por isso que merece nossa atenção, merece ser estudado, e é o que a gente vai Exatamente isso que eu ia fazer. comentar. A gente tem hoje aí uma leva de intelectuais, né, de professores falando da importância do Voegelin, falando do tamanho, da robustez do seu pensamento. E a gente realmente não tem acesso no ensino formal a esse conteúdo. Simplesmente não tem, né?
eu já ouvi que ele foi realmente o maior, já ouvi de algumas pessoas que ele foi o maior, eu não tenho repertório para fazer essa avaliação, mas, puxa, então a gente realmente precisa trazer essa informação para cá, a gente precisa trazer isso para o Brasil, fazer essa informação circular de forma mais aprofundada do que a gente tem, porque hoje a gente só tem a impressão, coisa que a gente ouve ali, às vezes numa live, numa coisa assim, que nem a gente está tratando do assunto aqui, mas a gente precisa aprofundar isso, a gente precisa entrar num curso, a gente precisa trazer um conteúdo aprofundado para poder isso começar a circular da forma que deveria, né? Perfeito. Só, lógico, é uma gotinha no oceano, mas a gente precisa fazer esse movimento, né? Perfeito. Tô até, para comprar, tô com, material fino aqui, preparando as aulas do curso. Esse volume aqui, inclusive, é a Modernity Without Restraint, né? A modernidade sem restrição, onde ele é um volume da obra completa do Fögling, onde ele aborda grande parte dos problemas que a gente discutiu aqui na live hoje. E Gosto da ideia aí do Paulo. O Paulo deu uma ideia aqui agora no chat. Esse intensivo pode ser um esquenta para um curso aprofundado de muitas aulas aí, muitos meses sobre o pensamento do Voegelin. Vale a pena e merece. E merece. Precisa, né? É importante. Só para finalizar, a gente tem poucos minutinhos aqui, mas para a gente dar uma finalização, você falou bastante da estatura do Voegelin, você falou um pouquinho da vida dele. Qual o papel dele na ciência política? E traz um pouquinho aí o porquê ele, como pensador, é tão importante, o que ele vai trazer aí no grosso, né, de conteúdo na área da ciência política. Que não Perfeito. É um cara que ele estuda, né? Para deixar claro, ele tem, sim, como você já falou, ele transita entre diversas áreas. Né? Perfeito. A primeira grande coisa que eu diria o Fögling vai então pegar todo o aparato da ciência política moderna, construído com as bases do positivismo, e vai criticar, vai falar, isso aqui tem um problema, aqui tem um problema metodológico, e se a gente não sair, a gente vai patinar na compreensão de pontos da ciência política, tá? Então e aí ele vai abrir, né, o horizonte para uma coisa diferente, para uma coisa, trazer de volta elementos que foram perdidos, né? Inclusive, nesse livro aqui, tem uma frase que é sensacional, que eu vou abrir o curso com ela. Ele diz assim, no livro Ciência Política e Gnosticismo, né? Então, por exemplo, o Fögling ele vai trazer, ele vai explicar a modernidade a partir de um conceito de uma heresia da igreja, da história da igreja, que é o gnosticismo. Ele vai falar, o que gnosticismo tem a ver com nazismo ou comunismo, por exemplo? O Fögling vai mostrar. Então ele vai trazer aí para o debate da ciência política uma novidade metodológica que vai permitir entender todos os fenômenos políticos, por exemplo, do século XX, de uma maneira que você não consegue com o repertório conceitual do Marx, do Weber e do Durkheim, por exemplo, para dar uma resposta assim sucinta e deixar aí né, com a gente vai desenvolver isso ao longo do curso, mas aqui, por exemplo, ele diz o seguinte: a ciência política foi fundada por Platão e Aristóteles. Então, por isso que a gente também lá no começo... Por isso que a estrutura do curso é essa, por causa dessa frase do Fögling aqui. Tá? Por causa dessa frase. Então, ele vai trazer todos esses elementos de volta, que foram ali rechaçados, né, removidos pela modernidade, e a partir desse repertório, né, desse quadro conceitual... Não dá para a gente excluir, né, de um estudo, quando se trata de pessoas, como você exclui, né, dois gigantes área... aí. Exato. E isso também é algo que o positivismo, o pai a raiz desse problema é o positivismo. Parece, a gente tá, tudo é culpa do positivismo. Não é isso. Mas muita coisa ruim nas ciências sociais tem por causa o positivismo. Porque o positivismo ele vai pegar Platão e Aristóteles e vai falar, legal, como curiosidade são interessantes, mas eram pensadores metafísicos.
eram pensadores metafísicos, e a gente não está mais numa sociedade metafísica. Agora a gente está numa sociedade científica positiva. Não, Aí imagina. vem o Frege e vai falar, ó, isso fez um estrago na ciência social. Vamos parar com isso, senão a gente vai continuar patinando e a gente vai continuar gestando coisas. Onde isso culmina? No nazismo e no comunismo. É aí que esse negócio culmina. E aí, com esse repertório, a gente consegue entender melhor aí todo o século XX. Né? A gente consegue entender o século XX de uma maneira que você não aprende na escola, e infelizmente não aprende na escola e não aprende numa graduação de ciências sociais. Aí, tenho certeza, conheço praticamente todo mundo que estuda Frege na academia brasileira, eu conheço, e nenhum está num curso de ciência social. Então, é aí realmente uma coisa única. Olha só. Bom, só para repassar aqui para o pessoal, nesse sábado já começa o intensivo com o professor André aqui no Veraz, dia 25, as bases da ciência política até a modernidade, e no dia 2, Eric Voegelin, a gente aprofunda nessa crítica e conhecimento sobre o pensamento da área de ciência política do Voegelin. São 4 horas por sábado, a gente vai passar um sabadão aqui maravilhoso estudando. A gente tem um intervalo aí de meia hora, dá 4 horas de aula, tem um intervalo aí de meia hora, a gente socializa um pouquinho, toma um café, vai ali na padaria. Adoro a padaria. Bom, queria convidar todos vocês, quem estiver disponível nesse sábado, vai ser um baita evento aqui, a gente vai tratar de temas fundamentais. O link está na bio, tanto do Instituto Veraz, quanto na bio do professor André. Se tem alguém aqui do Instituto que ainda não segue o professor, demorou, sigam o perfil do André. E muito obrigada, professor, por conversar aqui com a gente. Vai ser uma felicidade receber mais um curso seu por aqui. Eu que agradeço, Andressa. Sofia. Eu que agradeço, assim, sou totalmente entusiasta aí do Instituto, do projeto, e reitero o convite aí. Venham para o meu curso e para os outros cursos do Veraz aí. Sejam todos convidados, intimados a vir. Muito obrigada. E quem não é de São Paulo, essa é a oportunidade, porque é de sábado, dá para vir, hein? Obrigada, professor. Abração. Valeu. Até sábado. Até. Tchau, pessoal. Tchau.